Boa noite. Bom, meu nome é Gilson. Esse é o núcleo da BC2 da UERJ. Estamos aqui, o Gilson, tem o Thiago também. Somos líderes desse núcleo da BC2 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou professor do Departamento de Genética da UERJ e eu sou líder junto com o Thiago também. Thiago é teólogo e formado em matemática também pela UERJ. E a gente está aí tocando essas reuniões, falando sempre o diálogo entre a fé cristã e a ciência. Tá? Hoje vamos falar, o Thiago vai falar sobre o ego e o cristão, egolatria. Então espero que vocês gostem aí. Vocês podem deixar as perguntas e aí a gente souber, a gente conseguir, a gente responde. Valeu? Então vamos lá, Thiago. Quiser se apresentar aí, falar um pouco, fica à vontade, tá? Vamos lá. Bom, como o Gilson falou, meu nome é Thiago Domingues. Na verdade, eu estou terminando a minha graduação em matemática, estou no finalzinho. Sou formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista, aqui da minha cidade, Caxias. E ajudo o Gilson aí na liderança da ABC2, aí, o Núcleo UERJ. Bom, o tema de hoje é sobre idolatria, né? O título da nossa discussão é o ego e o cristão. Meu objetivo aqui hoje não vai ser eu fazer um monólogo e no final abrir para perguntas e comentários, mas eu vou levantar aqui algumas discussões a respeito do assunto e a gente vai trocar uma ideia, conversar e discutir sobre esses assuntos que vai ser trabalhado aqui na nossa reunião. É, o, o, o assunto surgiu, começou a surgir, né? Esse assunto como uma área de interesse para mim surgiu na própria graduação. Eu tive 2 períodos onde estudei psicanálise na faculdade, e aí tive contato aí com alguns escritos de Freud, alguns livros, como O Mal-Estar da Civilização, a Psicologia das Massas e Análise do Eu, entre outros. Né? Também tive contato com alguns artigos científicos acerca do assunto. E além disso, também tive contato com a psicanálise nos livros de teologia, que muitos deles, de teologia, de filosofia, muitos deles vai dialogar com a psicanálise. E semana passada eu tive o privilégio de estar trazendo uma mensagem numa igreja e eu preguei sobre essa relação do eu com o cristão e resolvi aí, a gente estava querendo voltar com o núcleo, resolvi trazer essa, essa minha apresentação, esse trabalho para a discussão aqui. Entretanto, uma abordagem um pouco mais acadêmica, com uma cara um pouco mais da ABC2, né? Então tive que fazer umas adaptações, mas foi assim que surgiu. Não sei se está dando para ver meu rosto aí, eu tô com os livros que eu utilizei do meu lado, mas aí como eu vou também trabalhar eles na palestra e com a fotinho, acho que vai ficar mais fácil de vocês estarem vendo direitinho os livros que foram utilizados, né? Aí, título Eu Cristão, meu nome aí, e botei também uma imagem do mito de Narciso, né? Bom, e eu queria começar fazendo uma provocação, convidar vocês a pensar a respeito do seu passado, e você com certeza vai perceber que em muitos momentos do seu passado você teve um conflito consigo mesmo, né? Em muitos momentos a gente se depara com isso. A gente quer algo, mas ao mesmo tempo não quer. A gente deseja algo, mas ao mesmo tempo não deseja, né? A gente quer fazer algo, mas faz aquilo que a gente não quer. E por que isso acontece, né? É por aí que a gente vai trabalhar. Entretanto, antes de a gente trabalhar no porquê, gostaria de falar que isso não acontece só contigo, não acontece só comigo, mas acontece provavelmente com todas as pessoas e está presente em textos tanto apócrifos quanto inspirados, né? Quando eu falo apócrifos, eu não estou me referindo somente aos livros que nós consideramos, né, na teologia como apócrifos, mas eu estou me referindo aos livros não inspirados no termo bíblico, né? Para quem não sabe, a inspiração do termo bíblico é aquela inspiração das escrituras sagradas, né? Aquela inspiração inerrante e infalível. Então, estou querendo dizer
todos os livros que não são inspirados por Deus, né, não são inerrantes e infalíveis, logo eu estou querendo dizer, todos os livros que não são a Bíblia, né? Então, por exemplo, temos aí Sócrates. Sócrates ele vai dizer, conhece-te a ti mesmo. E por que ele diz isso? Porque ele percebe que existe uma parte dele mesmo que ele não está tendo acesso, né? O consciente dele não alcança. E agora, nas Escrituras Sagradas também vamos ver uma coisa parecida, né? Lá no texto paulino de Romanos, capítulo 7, verso 15, ele vai dizer assim, ó, não entendo o que faço. Por quê? Porque eu não faço o que desejo, mas eu faço o que eu odeio. Olha só, o eu consciente dele queria fazer algo, mas ele não fez o que o eu consciente dele queria. Ou seja, existia um eu dentro dele, inconsciente, que quis algo mais do que o eu consciente dele queria, né? A ponto dele fazer o que ele não, o que ele consciente não queria fazer, né? Um pouco confuso, mas é assim mesmo. E bom, a gente também vai ver isso na psicanálise, né? E aí eu vou me deter um pouco mais. Na verdade, nosso foco vai ser nesse tema, principalmente na reunião de hoje, tá? E aí a gente vai lá do início da psicanálise e vamos tentar fazer esse diálogo, né? Como que o cristão e o eu se relaciona com a psicanálise. Essa visão converge ou não com o cristianismo, dá para conciliar ou não? Por aí que a gente vai trabalhar, tá? Bom, a psicanálise ela vai surgir lá no século XIX. Naquela época havia uma doença, né, chamada histeria, e apresentava vários sintomas. Aí eu trouxe alguns aí, ó, paralisia, afasias, e afasias é distúrbio de linguagem, né, cegueira, entre outros, né? Só que tinha um problema, que existia essa doença, a histeria, só que não se encontrava uma causa física para ela. Não conseguia se descobrir qual era a causa física para ela. Tinha várias especulações, mas não conseguia se descobrir definitivamente uma que, de fato, tivesse uma ligação certinha com a histeria. E aí, um cara chamado Jean-Martin Charcot, que é o cara da foto aí, ele vai constatar que era possível criar sintomas histéricos, assim como removê-los pela sugestão hipnótica, né? Então, isso foi o quê? Uma evidência que a histeria tinha uma causa psicológica. O Jean-Martin Charcot, ele era médico, cientista francês, ele foi famoso por causa das suas contribuições na psiquiatria e na neurologia. E o Freud teve contato com ele porque ele estagiou no hospital no qual ele trabalhava e lecionava. Então, o Freud foi aluno do médico Jean-Martin Charcot e aprendeu toda essa questão aí da hipnose com ele também, instigou ele a trabalhar em cima da causa psicológica aí, que gerava histeria. E aí também botei as fontes embaixo, depois eu posso mandar para o grupo, enfim, né, para o pessoal pesquisar direitinho, ler direitinho. É um texto aí de outro artigo que evidencia que a gente está trabalhando. Ó. Charcot pensava a histeria como uma doença produzida por uma representação, e a representação a gente vai ver que é uma palavra que vai ser muito utilizada também nos escritos freudianos, que vai representar, como eu falo de representação, eu estou falando de tudo que está na nossa mente, todas as ideias, todos os pensamentos, tudo que está na nossa mente vão ser trabalhados como representações, né? Então, por uma representação carregada intensamente de afeto, né? Então, tem uma representação que ela transborda de tal forma que ela fala assim, que a força dela se transpunha para o corpo, ela transborda da mente e ela vai se manifestar no corpo, na ação, né? Daí a formação do sintoma somático. Assim demonstrava e provava, então, sua ideia produzindo sintomas através da sugestão hipnótica. Ou seja, ele provava, então, que a causa era psicológica através da sugestão hipnótica, tanto criando sintomas histéricos como removendo sintomas histéricos através deles. Bom, e aí a gente chega em Freud, né? Que teve esse contato com Jean-Martin Charcot, mas depois vai seguir o seu próprio rumo. E a gente vai chegar até o que a gente chama de segunda tópica freudiana, também conhecida como teoria estrutural. Mas antes de a gente chegar lá, vamos trabalhar. Quem foi Freud, né? Freud, resumidamente, claro, foi um médico, neurologista e psiquiatra que ficou muito conhecido, né, como o pai da psicanálise. E ele, a partir de observações clínicas, ele vai chegar ao que foi conhecido como segunda tópica. Mas antes de chegar na segunda tópica, né, ele foi moldando essa
essa teoria psicanalítica com o tempo, né? Foi formulando, foi moldando a partir das observações clínicas. Então, antes de chegar na segunda tópica, percorreu um caminho, né? Então, ele primeiro passou pela primeira tópica, também conhecida como modelo topográfico. Topos, né, significa lugar em grego, né? Então, o que ele queria dizer com o modelo topográfico? A primeira tópica significava que a psique era dividida em lugares, só que esses lugares eram virtuais. O que significa lugares virtuais? A gente não consegue encontrar no físico esses lugares, essa divisão. Então, exige um exercício de abstração aí, né? Então, era dividido em 3 partes, né? 3 lugares virtuais, o psique humano. E que partes são essas? Aí, na primeira tópica, ele vai dividir em consciente, pré-consciente e consciente. Então, a gente vê que, por exemplo, a gente não usa muito na psicanálise, não é normal utilizar a palavra subconsciente, né? A divisão entre consciente, pré-consciente e inconsciente. Aí, consciente, o que é o consciente, né? É o que conseguimos enxergar em nossa mente. É o que está na tua mente aí agora, é o teu consciente, tá? E você pode reparar que a representação, eu coloquei a imagem aí, a figura ali do lado ali é o do Sigmund Freud. E ali tem uma imagenzinha ali, né? Que tem um iceberg, né? Vai ser muito trabalhada a figura do iceberg na psicanálise, né? E a ponta do iceberg, ou seja, a menor parte, é o quê? É o consciente, tá? Aí depois tem logo o pré-consciente. O que é o pré-consciente? É o que a gente consegue trazer com facilidade para o consciente. Então, eu posso te fazer uma pergunta que você facilmente vai conseguir trazer a resposta à tona, mesmo que ela não esteja no seu consciente no momento. Por exemplo, eu vou te perguntar agora. O que você almoçou hoje? Você não estava pensando nisso naquele momento, mas agora você acabou de lembrar aí que você comeu um macarrão, comeu um arroz, comeu um feijão, comeu um frango, sei lá o que você comeu, mas veio a sua mente. Ou seja, ele estava no pré-consciente. Ele não estava à luz, mas estava facilmente à luz. Ele estava próximo à luz ali, de tal forma que o teu cérebro pôde rapidamente puxá-lo para o consciente. Então, isso que a gente chama de pré-consciente, tá? E tem também o inconsciente, que aí são as representações que são inacessíveis ao consciente. Tem muitas coisas aí que você viveu no seu passado que você não tem mais acesso, né, a ele, né, que ficou lá no seu inconsciente. E por que você não tem acesso? Aí a visão é que elas foram reprimidas, por quê? Porque elas não são compatíveis com a forma que você se vê, né, a forma que o indivíduo se vê. Então elas são reprimidas e elas estão lá no inconsciente, né? A gente não consegue trazê-las à tona. Só que a visão de inconsciente ela não é nova com Freud, né? A inovação não é em falar sobre o inconsciente, mas a visão inovadora de Freud, da psicanálise, é a percepção de que o inconsciente ele está inacessível de forma direta ao consciente, entretanto, ele se manifesta no consciente, só que de forma disfarçada. É isso que ele vai perceber, que o inconsciente ele vai ter manifestações no consciente, né? Então, essa foi a primeira tópica freudiana, né? Conhecida como modelo topográfico. E aí, com o tempo, fazendo as observações clínicas, ele percebeu que a primeira tópica não explicava tudo, né? Precisava de complemento. E aí ele chega, depois de alguns ajustes, ele chega na segunda tópica freudiana, conhecida também como teoria estrutural ou dinâmica. E a segunda tópica freudiana, é importante ressaltar, que ela não veio para substituir a primeira tópica, mas para complementar. Por isso que a imagenzinha, tanto a anterior quanto essa, eu botei a mesma. Aí você pode observar que está dividido em pré-consciente, consciente e inconsciente, mas ao mesmo tempo o iceberg está dividido em ego, ideia e superego, né? Porque um complementa o outro, né? Então essa foi a divisão também, três partes também virtuais da segunda tópica freudiana: ego, superego e ID. O que é ego? Eu não vou explicar exatamente o que é ego, mas eu vou trabalhar o que vai importar mais para a gente. O ego ele vai ser o reservatório das pulsões primitivas. O que são pulsões primitivas? O Freud vai entender que todas as pulsões secundárias, ou seja, o que a gente chama de pulsões secundárias, os nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, elas são pulsões secundárias porque elas resultam dessas pulsões primitivas, ou seja, todas essas pulsões secundárias são resultados do relacionamento entre essas duas pulsões primitivas. E que pulsões primitivas são essas? O Eros e o Thanatos.
O Eros ele é conhecido como pulsão sexual, ou pulsão de vida, ou pulsão sexual para a vida. E Thanatos significa a pulsão de morte, né? Inicialmente, não tinha esse Thanatos na visão freudiana, mas ele se depara com a realidade da guerra e começa a se questionar, né? Por quê? Por que as pessoas têm essa violência? De onde sai essa violência, né? Por que as pessoas se auto-sabotam? Enfim, então ele começou a perceber que existia essa pulsão de morte dentro das pessoas e por isso ele incluiu esse Thanatos na, 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 na estrutura que ele desenvolveu, né? O ID, o que ele faz? Ele busca satisfação o tempo todo. Ele pressiona o ego, que já vai falar sobre o que é, mas ele pressiona o ego, querendo o quê? Que o ego satisfaça ele, né? Exigindo satisfação. Só que essa satisfação que o ID exige é sem considerar as circunstâncias externas, as circunstâncias da realidade externa. E aí vem o ID. E o que o ID não? Agora vem o ego. O que o ego faz? Ele harmoniza esse impulso de ID que só tem a ver com consigo, que não considera as circunstâncias da realidade externa. Ele harmoniza esses impulsos com o que? As demandas do meio externo, com as demandas lá de fora. Então ele vai harmonizar. Ele fala assim, você quer satisfazer isso, mas vamos ver em que contexto que dá para fazer isso, né? Em qual circunstância que dá para fazer isso. Nesse momento não dá, vou segurar, no outro momento, qual o tempo para fazer isso. Né? Então o ego ele faz essa harmonização, e não só do ID com o ambiente externo, mas também com o superego. O que é o superego? Eu botei embaixo. Ele é o órgão psíquico da repressão. Né? O pessoal costuma dizer que ele é aquela vozinha da consciência que te culpa, que fala assim, você errou. Né? Enfim, então ele é o órgão psíquico da repressão. Aí são as três, de forma simples, né? Não completa também. Não foi objetivo ser exaustivo na explicação dos três espaços virtuais da segunda tópica freudiana, mas é o suficiente para a gente ter um conhecimento geral da visão freudiana aí, da psicanálise. Né? E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, eu vou abrir para o pessoal discutir. Vocês acreditam, vocês que já ouviram falar de psicanálise, né, provavelmente antes daqui, também agora ouvindo aqui na nossa conversa, vocês acreditam que dá para relacionar o cristianismo com a psicanálise? O que vocês acham? Aí eu trouxe um texto de C.S. Lewis, né? É o primeiro livro que vamos trabalhar, que é o Cristianismo Puro e Simples, tá? E aí eu botei bem direitinho aí essa versão que eu utilizei, a edição especial da Thomas Nelson Brasil, né? Aquela versão bonitona, capa dura, né? Então, no livro 3, capítulo 4, o capítulo 4 desse livro é Moralidade, do livro 3, Moralidade e Psicanálise, nas páginas 127 e 128, olha que só o que o C.S. Lewis vai dizer sobre a relação do cristianismo e da psicanálise. Ele vai dizer, é preciso estabelecer uma distinção muito clara entre a técnica e as teorias médicas reais dos psicanalistas e a visão filosófica geral do mundo que Freud e alguns outros pensadores acrescentaram a ela. Quando Freud fala sobre curar neuroses, está falando como um especialista em sua própria matéria. Mas quando tenta abordar a filosofia geral, fala como um amador. Por isso, o mais sensato é dar atenção a ele em um caso e não no outro. Estou mais bem preparado para fazer isso porque descobri que quando Freud discorre sobre assuntos que não são sua especialidade e dos quais, por acaso, eu entendo bem, como é o caso do assunto linguagem, ele é bastante ignorante. Mas a psicanálise em si, tirando todos os acréscimos filosóficos que Freud e outros deram a ela, não é nem um pouco contraditória ao cristianismo. Então, olha o que C.S. Lewis defende. Ele defende que dá sim para harmonizar a psicanálise com o cristianismo. Mas o que ele chama de psicanálise? Ele chama dessa parte aqui, ó, que ele falou lá no início, olha só, técnica e teorias médicas reais dos psicanalistas. Então, eu entendo que o que ele está querendo dizer é que essas teorias psicanalíticas, que são advindas da observação clínica, né, a gente pode se convergir com o cristianismo. Mas a parte que ele começa a misturar a psicanálise com a filosofia, aí a gente não deve seguir o que Freud diz. Então ele diz que dá para convergir. Tá? E aí, será que dá? Vamos tentar fazer esse exercício que C.S. Lewis nos propõe. Bom, primeiramente, é uma possibilidade teológico-bíblica. Você conseguir convergir a psicanálise ou uma visão científica com a Bíblia. Então, com o cristianismo. É uma possibilidade teológico-bíblica.
é uma possibilidade por quê? Por causa de dois motivos, né? Primeiro, a graça comum, que a gente entende que tem como um dos elementos o entendimento de que a verdade natural, né, está acessível a todas. Então, por isso que a gente vai conseguir ver, por exemplo, vários cientistas, né, que vão fazer grandes contribuições para a sociedade, trazer grandes verdades a respeito de como se dá a realidade física e que eles não são cristãos, né? Então, por quê? Por causa da graça comum. A verdade natural está acessível a todos. E não só a verdade científica, como foi o nosso exemplo, mas também, por exemplo, artística. E aí a gente tem um exemplo bíblico, né? Gênesis 4:21, vai aparecer Jubal, que é um descendente de Caim, e ele foi o quê? O pai de todos os que tocam harpa e órgão, né? Então, a gente vê que é uma possibilidade teológico-bíblica, mas vamos fazer esse exercício juntamente aqui em grupo, né? Mas antes de a gente trazer as questões para a gente discutir, ainda quero trazer um outro texto, agora de um livro chamado Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. No capítulo 5, o título do capítulo é A Traição dos Teólogos. Mais especificamente, na página 271, olha só o que ele faz. Ele traz a visão de Alvin Plantinga a respeito da relação da ciência e fé, e quando há divergência, se é entre a ciência e fé ou se é uma outra coisa chamada de cientificismo. Aí diz assim, olha só, em sua crítica do cientificismo, e aí eu botei entre parênteses o livro do Alvin Plantinga, que ele cita, ele diz assim, Plantinga notou que o conflito entre ciência e fé, na maior parte dos casos, é um conflito não entre ciência e fé, mas entre certa visão de ciência e fé. Isso, em parte, explica por que as diversas disciplinas científicas controladas pelo cientificismo são tão hostis a qualquer conhecimento que pressuponha a existência de Deus ou a legitimidade das escrituras como referência para o conhecimento da realidade. Né? Então, ele está dizendo que o problema não é convergir ciência e fé, mas sim cientificismo e fé. Porque o que é cientificismo? É quando a ciência, você abraça a ciência como única fonte geradora de verdade, como a única fonte da verdade. E aí a gente está, na verdade, idolatrando a ciência, dizendo que a gente está... Idolatria, o que é idolatria? Né? E vai ser importante para o nosso decorrer da nossa discussão entender bem o que é idolatria. Sempre que nós estamos atribuindo uma característica exclusiva de Deus a um elemento da criação, estamos falando de idolatria. Né? Então, a partir do momento que você entende a ciência como única fonte de verdade, nós estamos atribuindo uma característica de Deus, que é o ser o parâmetro absoluto de verdade, à ciência. Né? Então, isso a gente é uma das características do cientificismo, e por isso que não vai dar certo. A gente vai ver que, em muitos momentos, o Freud ele vai ser cientificista, né? E aí que vai gerar as divergências. Mas enquanto ele está trabalhando somente a partir das observações clínicas, de acordo com Lewis, a gente vai conseguir fazer uma convergência entre o cristianismo e a fé. E se a gente consegue, entre o cristianismo e a psicanálise, e se a gente consegue fazer essa convergência, como que a gente vai enxergar isso? Quais as implicações da psicanálise pro cristianismo e como a gente pode ler algumas visões, algumas coisas do cristianismo a partir da psicanálise? Vamos tentar fazer um exercício aqui coletivo. Mas antes de a gente trabalhar algumas questões, eu coloquei aqui uma opinião pessoal a respeito da psicanálise. Creio que a psicanálise é uma possível explicação parcial do funcionamento psique pós-queda. É uma opinião pessoal. E por que parcial? Porque eu creio, aí uma visão minha, né, que o psique ele vai ter influência, ele vai ter elementos sobrenaturais também interferindo nele. Então, a psicanálise não vai abarcar isso, e nem poderia, né, porque o sobrenatural transcende a instância científica. E eu digo pós-queda porque também é importante a gente entender que ocorreu uma mudança em toda a criação na queda, né? O pecado. Quando o pecado entra no mundo, ocorre uma mudança em toda a criação, e isso engloba a questão do psique. Então, por exemplo, a pulsão de morte, né? A gente vai trabalhar sobre isso. Né? Não faz sentido a gente pensar, pelo menos, na pulsão de morte como é trabalhada ali na psicanálise, na criação original. Né? Então, essa psique trabalhada e estudada pela psicanálise é uma realidade pós-queda. Né? E entendendo isso, que a psicanálise o que ele estuda é uma realidade pós-queda, a gente pode ter certeza que aí é uma coisa que a gente vai ouvir algumas pessoas se utilizando de base para poder falar que o cristianismo está errado, e vai ter certeza que o quê?
A moralidade do ID, que o ID ele não respeita a moral externa, não respeita nada externo, né? Então, a moralidade do ID não significa que toda moral é construção social. Então, eu vou falar assim, como o ID é a moral, isso significa que essa moralidade é somente externa, logo é uma construção social. E não faz sentido isso. Por quê? Porque estamos falando de uma psique pós-queda, uma realidade pós-queda. Ou seja, a moralidade do ID, a partir de uma visão cristã, a gente poderia falar somente que significa que usurpamos o trono de Deus do nosso coração, nos colocamos como parâmetro de moral após a queda, e também que somos pecadores, né? Essa é a nossa realidade, né? Nós não temos um parâmetro absoluto de Deus, por causa do nosso pecado, do pecado que habita em nós. Pelo menos essa é a minha visão com relação à realidade, à psique pós-queda, né? E correlacionando com a questão da amoralidade do ID. E aí, algumas questões para a gente discutir, né, a partir dessa visão de C.S. Lewis que me veio à cabeça. Vocês acham, primeira questão, não sei se alguém vai querer falar, né? Mas eu vou levantar, se alguém tiver interesse, vou dar um tempinho. Vocês acham que o Thanatos, para quem não lembra, o Thanatos é a pulsão de morte, né? Duas pulsões primitivas, Eros e Thanatos, né? Então, vocês acham que o Thanatos pode ser visto como um efeito noético da queda? O que vocês acham? Alguém quer falar sobre isso? Ó, Thiago, tá me ouvindo aí? Estou sim, Gilson. Opa. Você pode voltar. O Thanatos, só para ver se eu não estou confundindo aqui com outro. O Thanatos é a pulsão de morte. É a pulsão de morte. Tá. O Eros é a pulsão sexual. Uhum. Tranquilo? Olha, parece que sim. Eu colocaria que sim aqui, mas olha só, eu acho que eu concordo com você com essa questão da psicanálise, realmente a pós-queda, não só a psicanálise, com tudo que a gente estuda de influência de comportamento, a biologia também, enfim, a gente está lidando com pós-queda, né? Qualquer análise da criação é difícil a gente falar de uma coisa pré, é, que antecede a queda. Mas não sei se você, eu peguei, eu li um livro que é na verdade de um teólogo que é Jung e o cristianismo. Talvez Jung, o Carl Gustav Jung, pode ser um que tenha um diálogo melhor do que Freud, com certeza tem, né? Mas que esse livro, o autor vai falando, esse teólogo vai entrando numa linha, né, falando da pesquisa de Jung, como que ela está associada, na verdade, a cosmovisão cristã e tal, mas enfim, isso é uma outra história, mas eu acho que eu fecho aí com você nessa questão do Freud, realmente ele entra na questão pós-queda e sem cosmovisão cristã, com certeza. Então ele vai colocar na conta moral sem ter um componente sobrenatural. Como não só ele, né? Isso acontece na sociologia e tal. Isso é uma coisa que vai rolar mesmo. Show. Não é isso? Concluiu a fala? Ou quer falar mais uma coisa? Concluí. Show. Então, beleza. Também acredito eu também defendo que o Thanatos, essa visão da pulsão de morte, ela tem a ver com o efeito noético da queda, né? A gente tem essa tendência a querer nos auto-sabotar, né? A gente nem percebe muitas vezes, mas não sei quantos vocês já sentiram, né? Às vezes você está num lugar alto e dá vontade de pular. Então, todos esses tipos de pensamentos que a gente tem de autodestruição, ele vem de acordo com a psicanálise, né? Vem desse Thanatos, né? Dessa pulsão de morte. Né? E eu creio que essa pulsão de morte, essa
essa violência, essa vontade de se autodestruir da pulsão primitiva, ela vem é um efeito noético da queda, né? Para quem não sabe, noético é o efeito da mente, né? Da intelectual da queda, né? E a queda que afetou todo o nosso ser, inclusive a nossa mente. Né? Então a gente trabalha os efeitos da queda na mente, na teologia a gente chama muito de efeito noético, né? Muito comum. E uma outra questão que eu gostaria de levantar, é um pouco mais difícil, eu acho, essa, e não sei se alguém quer falar, se o psique, a gente trabalhou o psique, né? Psique em grego é alma, né? Eu já vi muitas pessoas falando que o psique é a alma, né? Quando a gente fala de psique, a gente está falando da alma humana, né? E aí o Freud vai dizer que o psique ele é composto por espaços virtuais, né? Ou seja, que não são físicos, né? E o que isso significa? Será que isso evidencia a natureza supranatural, supramaterial do ser humano? Mas eu também acredito, cara, que o psique, essa ideia de psique e tal, ela traz uma evidência da supramaterialidade do ser humano. Entretanto, aí a gente vai divergir, porque o Freud, e aí eu já acho que não é da psicanálise em si, mas é uma visão do Freud, é que a grande realidade é que nos livros isso meio que fica um pouco obscuro, né? Você conseguir diferenciar o que é só a psicanálise, o que é só de observação clínica, o que é a opinião do Freud pessoal, né? E ele vai entender que, apesar de ter um elemento meio que imaterial, quando se fala de psique, mas esse elemento material ele está intrinsecamente ligado com a matéria, ele não pode viver fora da matéria, né? Quando a gente entende que não, né? Que existe a parte imaterial do ser humano, mas ela pode sim estar desassociada da matéria, no sentido de que uma matéria morre, a alma não morre, né? Mas é isso. Então vamos lá. Aí vamos trabalhar um ponto crítico. À luz da segunda tópica freudiana, o ID pressiona o ego, exigindo satisfação dos prazeres, e ao ser reprimido, se manifesta no ego, né, de formas alternativas e muitas vezes patológicas. Então, isso foi o que a gente trabalhou, né? A igreja, por causa disso, vai ser muitas vezes acusada de incentivar a repressão e, consequentemente, levar pessoas ao estado psicopatológico. Agora, se a gente entender que a psicanálise converge com o cristianismo, como o Lewis disse, a gente pode tentar fazer uma leitura cristã, né? E aí é uma opinião minha de uma forma de ler isso. É que se você lê a psicanálise, né, dessa forma, você pode entender que a psicanálise vai acabar contribuindo no sentido de que a gente não vai dever mais reprimir os impulsos internos, no sentido de fingir que eles não existem. Né? Você tem alguns desejos, você simplesmente finge que não existe, ignora. Né? Talvez não seja assim que a gente deva lidar com os impulsos internos, mas fazer o quê? Aí eu usei um termo bíblico, né? Mas redimi-los. Você tem esse desejo interno, você não vai fingir que não tem. Mas o que você vai fazer? Você vai tentar liberar ele de uma forma que não é pecaminosa, né? Que converge com as escrituras. Por exemplo, você tem raiva violenta. Às vezes a gente sente, né, tem impulsos violentos, agressivos. Mas a gente não pode agredir as pessoas, né? Então o que você pode fazer? Satisfazer esses impulsos agressivos através de esportes, por exemplo. Né? Então seria uma forma uma forma de ler a psicanálise, essa parte da psicanálise, de uma forma cristã, e aí a gente viria uma contribuição para o cristianismo. Né? E aí tem uma questão para discussão. Se isso é verdade, depois eu vou levantar mais uma vez para vocês discutirem se vocês concordam comigo ou não. Mas aí, será que a gente pode ler os salmos imprecatórios de tal forma que eles podem ser considerados impulsos do ID, sendo satisfeitos através da oração? E aí eu trouxe uma frase do Weber Campos Júnior sobre salmos imprecatórios, que ele dizia assim, é lícito expressarmos nossa ira diante de Deus e ainda continuar a praticar amor para com os nossos inimigos. O que vocês acham sobre esse questionamento? Então, o que eu acredito? Que os salmos imprecatórios, né, evidenciam sim uma forma da gente colocar diante de Deus esses impulsos internos e assim
satisfazê-lo, né? Como a gente fala de satisfazer os impulsos internos na psicanálise, não significa que a gente vai fazer exatamente, né? Você pensa no pecado e faz o pecado, né? Na psicanálise a gente entende que esses impulsos eles se prendem a objetos da realidade. A gente pode então mudar esse objeto e colocar ele no objeto, quando eu falo um objeto da realidade, é exatamente algo palpável. Eu tenho um impulso agressivo. O objeto desse impulso agressivo é eu agredir uma pessoa, dar um soco numa pessoa, por exemplo. Então, vou tirar esse impulso desse objeto, que é agredir uma pessoa, e vou colocar em um esporte. E agora eu vou satisfazer esse impulso agressivo praticando um esporte, né? Então, tá vendo? Eu mudei o objeto e tirei de um objeto pecaminoso e coloquei num objeto aí que não é pecaminoso, que converge para as escrituras, né? Que não é pecaminoso. E aí, isso que seria satisfazer, então, esse impulso do ID através dos salmos imprecatórios, colocar diante de Deus esses impulsos pecaminosos e assim a gente consegue, né, não deixar esses impulsos pecaminosos se esvair em atitude, em manifestações que fogem do nosso controle, né? Como vai dizer a psicanálise, que vai defender, né? Que o inconsciente, quando reprimido, ele vai se manifestar de formas alternativas, né? Que fogem do nosso controle. E aí, muitas vezes essas formas alternativas são os pecados, né? Aí muitas vezes a gente não entende porque a gente perde o controle, né? E talvez seja porque a gente não esteja sabendo lidar muito bem com o nosso próprio eu, né?